Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, com a nossa leitura aqui das nossas gotas homeopáticas de aprendizado, de sabedoria, de muita luz, através do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje a gente chega num capítulo muito importante. Quem de nós não precisa ter calma? Não é? Capítulo 33, acalma-te. Vamos direto para a leitura. Ele vai falar aqui de Mateus. É Jesus falando, Mateus, a escrita de Mateus, as falas de Jesus, no capítulo 19, versículo 26. A Deus tudo é possível. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é um convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejam, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se os outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Esse é o capítulo 33, acalma-te. Eu peguei um pouquinho mais do Evangelho, lá eu peguei do capítulo 19, Mateus capítulo 19, do versículo 23 ao 26, que ele diz assim, ó. Então Jesus disse aos discípulos, eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. Essa é a mensagem, Criador do céu e do universo. A gente não tem ainda a capacidade plena de compreender tudo de Deus, porque somos a criatura, Ele é o Criador. Mas compreendemos já algumas lições que Ele vem nos passando e a dificuldade sempre nossa é colocar na prática. Né? Nós somos co-criadores em mundo menor, como diz André Luiz. Isso quer dizer o quê? Nós temos capacidade de fazer as nossas coisas através da inteligência nesse mundo que habitamos. Né? Mas a criação do universo, a criação é de Deus. Quem de nós teria capacidade para criar, por exemplo, um corpo perfeito como o nosso? Ainda que muitas vezes traga doença, traga uma deformidade, traga alguma deficiência, mas é uma plenitude de eficiência esse corpo. E muitos de nós não teríamos capacidade de criar tudo isso que Deus criou. Então, é nesse sentido. Mas muitas das vezes a gente se esquece disso e a gente acha que só o que é material que vai nos salvar. Por isso que eu peguei um pouquinho também do exemplo aqui, ampliei um pouco o texto do Evangelho, quando ele fala que o rico não vai entrar no reino dos céus. Eu gosto sempre de tratar do tema, lembrando que não é a punição, Deus não é, Jesus não é contra rico, a questão não é essa, mas é contra o que você faz com essa riqueza. Lembrando sempre que riqueza e pobreza são dois meios de prova, né? O rico, para não se tornar ganancioso, a grosso modo, e o pobre, por sua vez, a resignação, ou seja, a aceitação das condições pelas quais ele vive assim. É isso que vai fazendo da vida a interpretação conforme cada um vê. E a vida de cada um é um mundo à parte. Né? Então o rico muitas vezes que é ganancioso, que tem mais e quer ter mais,
A hora que ele deixar esse mundo, o que ele vai levar? É sempre essa reflexão que fica. Mas a nossa reflexão tem que ser mais ampliada de pensar na vida futura. Porque se nessa vida, tudo que ele teve, ele não soube administrar no sentido de poder ajudar de alguma forma, então talvez ele sinta aquela necessidade para que numa próxima ele saiba ajudar. Da mesma coisa o pobre, que por sua vez ficou reclamando, praguejando o tempo inteiro, não teve paciência necessária, numa outra ele vem para que adquira essa paciência. E é isso. Então, muitas das vezes nós nos apegamos aos bens materiais achando que é aquilo que vai solucionar tudo e nós nos afugentamos, nós saímos da linha vibratória boa em relação a Deus, nos apegando a uma prece e nos fechamos no nosso mundo de problema e não focamos sequer na solução. E aí achamos que até Deus esquece da gente porque não atende a minha prece. Quando na verdade, como diz o tema, como diz o texto, eu quem não dei ouvidos para muitas vezes para Deus. Eu quem não dei olhos de ver, como Jesus ensina, para situações que me eram colocadas mesmo naquele momento de tormenta, que seriam soluções, mas eu estava focado no problema e não na solução. Então, por isso que ele vem ensinar o que é? Que nós tenhamos essa calma. Acalma-te. A gente critica muitas das vezes Deus achando que nos esqueceu. Pô, mas eu estou passando por uma dificuldade. Pense que poderia ser ainda pior. Ah, não é possível ser pior do que eu estou passando. A gente piora a situação. Quando a gente entra numa faixa vibratória ainda pior através dos pensamentos, xingando, criticando, maldizendo, a gente piora todo esse ambiente. E aí é lógico, estamos muito distantes da solução, mesmo porque a gente sequer consegue fazer uma prece digna de pedir ajuda nesse momento, de ter a lucidez necessária para enfrentar aquele momento de crise, aquele momento dificultoso. E eu estou sempre focado no problema e não na solução. Porque eu estou achando que ali vai ser meu fim. Porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, outro, e que Deus me abandonou. Olha só, a tragédia completa está instalada. Primeira coisa, serenidade. Ah, mas é difícil, mas esse é o nosso treino diário. Esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio. Quantas vezes a gente não vai dormir com a cabeça fervilhando por conta de um problema e que no outro dia ele está solucionado sem qualquer atitude nossa? Daniel, isso comigo nunca aconteceu. Acontece sim. Quantas vezes nós não criamos problemas onde não existem? Não existe o problema, nós criamos através dos pensamentos, e aí entramos naquela onda vibratória através dos nossos pensamentos, que mergulhamos num mar de areia movediça do qual não conseguimos sair, e a situação sequer nem aconteceu. Quantos problemas nós criamos e eles, na verdade, não existem. É tudo fruto do nosso pensamento. Então essa é a consequência. Acalma-te, serena. Não é ser displicente, não é ser relaxado, não é ser deixa a vida me levar. Não é nesse sentido. É ter o pé no chão, é ter a fé robusta, como ensina no Evangelho, é ter essa confiança em si, saber de que a gente está sempre amparado. É saber que pode dar o próximo passo com coragem, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que nós vivemos, sem prejudicar a ninguém. Ah, mas o outro me prejudica. Lembre-se, o problema é dele. Sempre lembrando isso. Então, no momento da aflição, é lógico, o xingo vem fácil, a briga brota facilmente, o desentendimento se instala em segundos, mas depois que isso passa, o que sobra de nós? O que vai restar? Só mágoas e ressentimentos? Então é isso que a gente tem que pensar também. Então, manter a calma, quando Jesus nos disse, eu vos dou a minha paz, para nós soou estranho, porque como que alguém pode dar a paz se é um sentimento? Era isso que ele estava querendo nos ensinar. A paz está instalada dentro de cada um de nós. Como eu disse no início, nós temos, a vida de cada um é um mundo à parte. Então depende, se eu instalo a paz no meu mundo, nesse templo divino, eu consigo levá-la adiante. É lógico que momentos difíceis virão. Não quer dizer que porque você faz a sua oração, sua prece, você está imune. Não. Momentos adversos virão. Momentos dificultosos surgirão. Mas depende como eu quero atravessá-los. Essa é a realidade. Como que eu vou atravessar esse momento da dificuldade? Xingando, falando que Deus me esqueceu, falando que minha prece não funciona, xingando os outros, pondo a culpa em todo mundo? Aí vai de cada um. Como que eu vou interpretar isso? Como que eu vou fazer a reflexão nesse momento? Serenando o meu coração, fazendo uma prece simples. Um simples, como dizia Divaldo, Deus me ajuda.
e a resposta chega. Mas para isso eu tenho que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, como Jesus nos disse. Por quê? A resposta de Deus muitas das vezes vem de forma sutil, passa por nós e pode passar despercebida. Por quê? Porque eu estava envolto naquela onda de faixa vibratória ruim e não me dei conta da resposta que passou, da solução que veio diante dos meus olhos e eu não me dei conta. Por quê? Porque eu preferi ficar ali reclamando e não seguir o caminho da calmaria. E aí, é ou não é um exercício diário manter a paz dentro de nós através da calma, através da serenidade? Isso não quer dizer que os momentos difíceis não virão, como eu disse, mas isso já vai nos ajudar muito a atravessá-los quando eles chegarem. Concorda comigo ou não? Faça sua reflexão, pratique essa paz dentro de si mesmo. Semana que vem a gente se vê, combinado? Boa semana, fique com Deus. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.